Olá pessoal, aqui é a monitora Tereza Raquel e agora nós vamos ver os índices de qualidade da dieta. Os índices de qualidade são o NDPcal, a proteína por quilo de peso, a relação proteína animal e proteína total e a relação cálcio e fósforo. O NDPcal é uma sigla que significa, traduzida para o português, percentual calórico de proteína líquida. A proteína líquida é quanto você absorve de nitrogênio em cada grupo alimentar. Com certeza a professora já explicou para vocês proteínas de alto valor biológico e baixo valor biológico. O que é mais importante que eu preciso saber sobre o NDPK? Bom, eu tenho que saber que proteínas de origem animal eu vou absorver 70%. Então, de toda a proteína animal que eu consumo, 70% é o que o meu organismo vai conseguir absorver e utilizar para sínteses proteicas, todas as funções biológicas que essa proteína vai ser destinada, ok? Quando eu tenho uma proteína vinda de origem vegetal, eu vou dividir ela no grupo das leguminosas. E eu tenho que saber que as leguminosas vão apenas 60% dessa proteína vai ser absorvida, certo? Vejam aqui que da animal para proteína vegetal, para proteína de leguminosa, eu já perco 10%, certo? Isso significa o quê? Ela é uma proteína de baixo valor biológico em relação à proteína de origem animal. E eu tenho também a proteína de origem vegetal. Essa proteína, apenas 50% dela será absorvida, ok? Isso significa o quê? Que 50% da proteína vegetal será perdida, será excretada, 40% da proteína de origem das leguminosas será excretada e 30% da proteína de origem animal será excretada. Então, olhando para esses três índices aqui, o que é que eu vejo? Que a proteína de origem animal é a proteína que o meu organismo absorve mais, absorve melhor. Então, é uma proteína que vai ser bem importante na hora de analisar a minha dieta. Gente, trouxe aqui o caso do exemplo de vocês para a gente fazer bem pausadamente, explicando cada coisa, certo? Aqui eu tenho um paciente de 80 quilos. Primeira coisa a se fazer é pegar todos os dados. Eu tenho um paciente de 80 quilos. A questão já me diz que ele consome 120 gramas de proteína por dia, certo? E que o VCT, que é o valor calórico total dele, é 2.900 quilocalorias, certo? Isso aqui é a necessidade diária dele, certo? A total, o que ele gasta para se manter vivo, certo? E o que ele gasta advindo de atividades físicas, certo? O gasto energético total, ok? E a questão também me dá as proteínas. Ela desmembra aqui as proteínas, certo? E ela me diz que ele consome 70 gramas de proteínas de origem animal, 30 gramas de leguminosas e 20 gramas de vegetais. Proteínas de origem de leguminosas e proteínas advindas de vegetais, ok? Então, o que é que a gente tem que lembrar? Quanto eu vou absorver de proteína animal? 70%, não é isso?
tirando do percentual, 0,7, ok? Quanto eu absorvo de leguminosas? 60%, tirando do percentual, 0,6. Absorvo 50% de proteína de origem vegetal, tirando do percentual, 0,5. E eu vou fazer essa multiplicação, ok? Só um instante que eu já volto com as multiplicações feitas. Pronto, voltei aqui, fiz a multiplicação só para a gente não perder tempo. Multiplicando 70 por 0,7, eu obtive 49 gramas. Então, gente, isso significa o quê? Que das 70 gramas de proteína de origem animal que eu consumi, que o paciente consumiu, ele absorveu apenas 49 gramas, certo? O restante foi perdido, foi excretado. A mesma lógica. Das 30 gramas de leguminosas, ele absorveu apenas 18. Das 20 gramas da proteína vegetal, ele absorveu apenas 10. Então, qual é o próximo passo? Vamos achar o NDPcal. Primeira coisa, eu achei a minha proteína líquida. Concordam comigo? Ó? Aqui é quanto eu realmente absorvo, ok? Então, qual o total de proteína líquida que eu absorvo? 49 mais 18 mais 10, certo? Eu preciso somar a quantidade de proteína líquida de cada um desses grupos. Somando a minha proteína líquida, eu obtive 77 gramas. Isso é quanto eu realmente absorvo. Então, vejam aqui, para ficar mais fácil de entender, para fixar na cabeça de vocês. A questão me disse que o meu paciente consome de proteína 120 gramas por dia, mas é como se for a proteína bruta. Isso, comparando, se ficar mais fácil de entender, comparem com o salário. No salário que a gente recebe o salário bruto, mas o que cai na nossa conta é apenas o salário líquido. Uma parte desse salário foi descontada para impostos, ok? Aqui a minha proteína bruta é 120 gramas e se eu puder fazer um comparativo para ficar mais fácil, os impostos, o que foi perdido, o que foi excretado, só me sobrou 77 gramas de proteína, certo? 77 gramas que o meu corpo realmente vai absorver para fazer a sua síntese. Então, agora vamos para o NDPcal, que é o que muita gente tem dúvida. O NDPcal é a proteína líquida. Então, vamos para o NDPcal. NDPcal é o percentual de proteína líquida de uma dieta, ok? O NDPcal, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar a proteína líquida, que foi 77 gramas, e multiplicar por 4. Mas por que 4? Porque 1 grama de proteína me fornece 4 quilocalorias. Lembram disso? Se eu não me engano, a professora Raquel disse que vocês têm que tatuar essa informação, não é isso? Então, se 1 grama de proteína líquida me fornece 4 calorias, quantas calorias vai me fornecer 77 gramas? Fazendo aqui rapidinho, 77 vezes 4, 308 calorias.
quilocalorias, ok? Então, gente, colocando na fórmula do NDPK, vou escrever aqui de novo, certo? Que é para não ter dúvida no NDPK. Semestre passado eu perdi uma questão de NDPK e eu não me perdoei. Então, o que é o percentual, o que é o NDPK? 77 vezes 4, 77 vezes 4 vezes 100, porque eu estou procurando um percentual. Esse pezinho bem aqui, ó, significa percentual. Percentual de nitrogênio, percentual calórico de nitrogênio, que eu mais tenho numa proteína. Proteínas são compostas por aminoácidos. Lembram disso, né? Todo aminoácido tem nitrogênio na sua cadeia. Tendo nitrogênio, é a base das sínteses proteicas, o que o seu corpo vai precisar para fazer a síntese de proteínas. E eu vou pegar esse resultado, ok? E vou dividir por tudo que a pessoa gasta durante o dia, que é o VCT, que no caso da questão, ele me informou que o meu paciente consome 2.900 quilocalorias por dia. Então, resolvendo essa equaçãozinha, eu vou ter que o meu NDPcal vai ser igual 77 vezes 4, nós já fizemos isso aqui na nossa regrinha de 3, ok? 308 quilocalorias, ok? Vezes 100, porque eu estou procurando um percentual, ok? Dividido pelo meu VCT, que é o meu valor calórico total, ok? Então, eu faço aqui 308 vezes 100, eu tenho aqui. Estou fazendo aqui o passo a passo para não ficar dúvida. Quem já souber pode fazer direto, ok? Estou fazendo assim para o pessoal que tem dificuldade. Então, 308 vezes 100 dividido por 2.900. 308 vezes 100 dividido por 2.900, eu vou ter 10,62%. Vamos lá, agora aqui com as contas feitas. O que é que esse número aqui significa? Esse número significa o percentual de proteína líquida da dieta, a proteína que realmente será absorvida, certo? Então, gente, conseguem entender comigo que para o NDPcal eu preciso pegar a proteína líquida que eu fiz aqui, ó, aqui em cima. Lembra do processo, segue o passo a passo. De toda a proteína, das 120 gramas de proteína que o meu paciente consome, eu pegar a proteína e descobrir a proteína líquida, certo? Que é quanto ele realmente vai absorver e quanto isso dá em percentual, ok? Eu pego a proteína líquida vezes 4, porque significa a caloria, vezes 100, que é porque eu estou procurando um percentual, uma porcentagem, e esse resultado eu divido pelo valor total calórico do meu paciente. Então, aqui eu vou obter cheguei nesse resultado. O que é que a DRI, o que é que a OMS diz? Que esse resultado, ele tem que estar entre 6 e 10%.
Se o meu NDPcal ele der abaixo de 6, o que é que isso significa? Que o meu paciente está em deficiência proteica, ok? Significa que ele está consumindo poucas proteínas, significa que ele não está fazendo as suas sínteses proteicas eficientemente, consequentemente, isso está acarretando carências nutricionais de várias formas. Ele não está conseguindo, pode estar com queda de cabelo, pode. E quando o meu percentual proteico dá acima de 10%, o que é que significa? Que eu estou consumindo proteína em excesso. Proteína em excesso, o que é que acontece? Qual é o problema da proteína em excesso? Quando ele dá mais de 10%, significa que eu estou perdendo essa proteína está sendo desviada para energia. Desviando para energia, o que é que acontece? Eu estou fornecendo mais esqueleto carbônico. O pessoal que lembra da bioquímica. Vai acontecer toda aquela reação de síntese, certo? E a proteína em excesso pode muito bem, perfeitamente, ser desviada para a produção de ácidos graxos, certo? Para a produção de gordura, e ela é armazenada não em forma de proteína, mas em forma de gordura. Ok? Então, o nosso paciente deu 10,62%. Significa que ele está consumindo proteína em excesso e esse NDPcal está inadequado. Está inadequado no sentido de que ele está consumindo mais proteínas do que o que precisa e essa proteína está sendo desviada, certo? Está sendo perdida, excretada ou está sendo desviada para reservas energéticas, ok, gente? Então, vamos para a segunda pergunta. Espero que tenha ficado bem entendido o NDPcal. Qualquer coisa, me coloco à disposição para esclarecer mais dúvidas. Então, feito o NDPcal, vamos utilizar os mesmos dados, certo? Que a questão fornece para responder as outras perguntas. A questão pergunta a proteína por quilo de peso. Gente, existem várias recomendações, certo? Varia muito de qual órgão que vocês estão estudando. A professora Raquel, na disciplina dela, nós vamos usar a recomendação de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Essa recomendação é que nós vamos usar nessa disciplina, ok? Então, o meu paciente, ele consome, pela questão anterior, vocês estão lembrados, né? 120 gramas de proteína bruta. Aqui, nós vamos utilizar a proteína total. Não é a proteína líquida. A proteína líquida é para o NDPcal, que é quanto eu absorvo de proteína. A proteína por quilo de peso, eu vou usar a proteína bruta, a proteína total. Então, o meu paciente consome 120 gramas de proteína por quilo de peso. Por quilo de peso, não, 120 gramas de proteína por dia. Para eu saber a proteína por quilo de peso, eu pego essa proteína bruta, que é o total, e divido pelo peso. Vocês viram que ele pesa 80 quilos, certo? Então, dividindo 120 por 80, eu tenho 1,5
0,5 gramas de proteína por quilo de peso. Acabou aqui, Tereza? De jeito nenhum. Eu sei que o meu paciente consome 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, ok? Mas qual é a recomendação? Segundo a DRI que a gente usa, não é 0,8 grama por quilo de peso que é o recomendado que eu consuma? Então, segundo a DRI, segundo o que eu vou seguir, segundo o que é recomendado, 0,8 é o 100% da necessidade proteica por dia do meu paciente, certo? Só que o meu paciente, ele está consumindo 1,5 gramas de proteína, ok? Sempre esquecendo de colocar a unidade. Pelo amor de Deus, nunca esqueçam de colocar a unidade nas continhas que vocês fizerem nas provas da professora Raquel e nas próximas também, certo? Porque isso pode fazer, se vocês esquecerem de colocar a unidade, vocês podem perder décimos, certo? Pontos, e isso não é bom para ninguém, ok? Então, eu faço 1,5 vezes 100, obtive 150. Conseguem ver? Então, 150 dividido por 0,8. Então, 187,5%. O que é que isso significa? 0,8 é o 100% da minha necessidade, ok? Mais o meu paciente, mais o paciente, o que é que isso significa? 0,8 é o 100% da necessidade diária que o paciente precisa consumir de proteína por quilo de peso. Mas o meu paciente está consumindo 1,5. E isso, fazendo a regra de 3, ok? Deu 187,5. Está inadequado? Não, não está inadequado, porque na proteína por quilo de peso eu posso chegar até 200%, certo? Então, o meu paciente está com a proteína por quilo de peso adequada, certo? Ela sempre vai pedir esse percentual e vocês têm que especificar, têm que escrever o nomezinho, adequado. Ou inadequado, caso dê inadequado, ok? Lembrando, quando é proteína, gente, eu tô enfatizando isso aqui porque isso confunde muito e vocês não podem ter dúvida nisso aqui porque isso é questão certa de prova, ok? A P1 e a P2. Quando é proteína por quilo de peso, eu posso chegar até 200%. De 100 a 200% está ok, adequado. Se der acima de 200%, inadequado. Se der abaixo de 100%, inadequado. Outro índice bastante importante que vai ser cobrado nas dietas é a relação cálcio-fósforo. O que é que essa relação me diz? Cálcio e fósforo são dois componentes que são muito frequentes na maioria dos alimentos e que eu tenho que ter uma proporção entre eles, ok? Essa proporção eu posso trabalhar nela, tá bom? Com essa variação de 0,5 a 1. Bom, então aqui, sabendo disso, a relação cálcio e fósforo,
eu vou trabalhar nesse intervalo. Então, aqui a questão me dá que eu tenho o cálcio da dieta do paciente, foi calculado, foi analisada e observou-se, certo, na tabela TACO, que o meu paciente, ele consome 1.300 miligramas de cálcio. E o fósforo, 1.412 miligramas de cálcio, certo? Primeira coisa que eu vou ter que fazer, e a mais simples do mundo, dividir um pelo outro. Relação cálcio e fósforo, sempre nessa ordem. Sempre divide o cálcio pelo fósforo, nunca ao contrário, certo? Sempre nessa ordem. Dividindo 1.300 por 1.412, eu obtive 0,92. 0,92 está no intervalo? Sim, está. Então, está adequado. Está adequado a minha relação cálcio e fósforo. Mas, Tereza, para que eu preciso saber disso? Porque quando essa relação ela passa de 1, certo? O que é que acontece? Pessoal que gosta de química, vamos aqui, até outra folha, que a questão é importante. Eu sou suspeita para falar porque química é uma das paixões da minha vida, mas imaginem que isso aqui é uma molécula de cálcio, certo? Ela tá lá dentro do seu organismo, você se alimentou, ok? E tá aqui, pronta para ser absorvida pelo intestino, vilosidades intestinais, certo? Borda em escova, lembram disso? Pois é. O que é que acontece? Quando eu tenho quando essa relação aqui, cálcio e fósforo, está acima de 1, significa que eu tenho muito cálcio e muito fósforo em proporção desigual. Então, o que é que acontece? Está aqui a molécula de cálcio e está aqui a molécula de fósforo. Elas se unem, certo? Elas se grudam. E isso significa o quê? Elas se quelam. Esse é o termo utilizado. Quando elas se quelam, o intestino não consegue absorver. Entendem? Fica uma molécula grande, fica uma molécula de alto peso molecular, o intestino não absorve. Se o intestino não absorve, ela passa direto e ela é excretada, certo? Nas fezes, na urina, então você quela esses minerais e eles são perdidos e eles são excretados, ok? Então, é por isso que você tem que ter muito cuidado com o seu índice cálcio-fósforo, certo? Com a relação cálcio-fósforo. Ele nunca pode ser maior do que 1, porque se for maior do que 1, o cálcio e o fósforo que você absorver vão se quelar, vão se juntar, não vão ser absorvidos pelo intestino e eles vão ser excretados. E a gente não quer isso, claro que não. A gente sabe que se a gente excretar cálcio, nós teremos graves deficiências nutricionais. E a principal delas é que se falta cálcio sérico, cálcio no sangue, o que é que o seu organismo, que é muito inteligente, pensa? Eu estou sem cálcio, então ele manda, o que é que acontece? O seu osso, lindo e maravilhoso, será descalcificado
para suprir os níveis de cálcio na sua corrente sanguínea, ok? Sua correntinha sanguínea, para manter os níveis certinhos, o seu osso vai sendo descalcificado. O perigo disso é que a longo prazo, você tendo a vida inteira uma alimentação sem essa proporção adequada, indo descalcificando seus ossos, você pode desenvolver uma osteoporose séria, certo? E outros problemas também. Então, gente, muito cuidado, muita atenção com o índice cálcio-fósforo, sempre entre 0 e 1. Tá bonitinho o desenho, eu vou continuar aqui mesmo, tá bom? Então, próxima pergunta, relação cálcio e fósforo já foi. Percentual, gente, de proteína animal pela proteína total. O que é que eu tenho que saber aqui? Por que esse índice também é super importante? Porque proteína animal, lembra que a gente conversou? O que é que eu tenho na proteína animal? Alto valor biológico. Alto valor biológico significa disposição de todos os aminoácidos essenciais, certo? Todos os aminoácidos que eu vou precisar para fazer as minhas sínteses proteicas, seja para qualquer coisa. Nosso corpo precisa de proteína para tudo. Nós temos proteína em todo lugar. Músculo, cabelo, tudo, certo? Então, a proteína animal, ela me oferece alto valor biológico, disposição de todos os aminoácidos essenciais. Já a proteína total, vocês lembram que a proteína total é a proteína bruta. Na proteína total vai vir a proteína animal, a proteína das leguminosas e a proteína vegetal. Então, a proteína total, ela pega também as proteínas de baixo valor biológico. Baixo valor biológico significa que essa proteína dispõe de aminoácidos, mas não são todos. Não são todos os aminoácidos essenciais. Então, o que é que eu preciso saber? A proteína animal pela proteína total, eu tenho que atingir no mínimo 50% de proteína animal. Isso vai me garantir que eu tenha um bom aporte de proteína de bom valor biológico no meu organismo. Então, vamos lá. Proteína animal, nós já calculamos aqui anteriormente, com licença, deixa eu procurar. Aqui, gente, ó, lembram quando a gente estava resolvendo as questões acima? Eu tenho 70 gramas de proteína animal, o mesmo caso, ok? O mesmo paciente. Então, o que é que eu faço? Eu divido a proteína animal pela proteína total, certo? Não só pelas outras, mas por tudo. 120 gramas, ok? De proteína total. Vou colocar aqui para não confundir. Animal e a total. Dividindo 70 por 120, eu tenho, acompanha comigo, 0,58 gramas, ok? Mas eu quero saber o percentual. E para saber o percentual, eu multiplico por 100, certo? Então, vezes 100. Então, eu vou ter aqui, vou colocar aqui embaixo, tá, gente?
eu vou ter que a minha proteína animal, ela soma 58%. No caso desse paciente. Lembram dele que eu vou colocar o caso bem aqui de novo, ó. Paciente, 80 quilos, ok? Proteína animal, tá? 58% é mais do que 50%, então está adequado. E essa foi a nossa aula de índices de qualidade da dieta. Foi feita de forma assim rápida, devido às circunstâncias, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente está, tanto eu quanto o Vitor estaremos à disposição, tá? Para responder o mais rápido possível. E espero que tenha esclarecido bastante dúvida, tá certo? E qualquer coisa, estamos aqui. Podem contar com a gente. Nós temos a meta de chegar no final da disciplina, tá certo? Sem ninguém ir para a final. Todo mundo aprovado na AP2. Certo? Eu conto com vocês, tá bom?